Oi, gente, boa noite, paz, graça e paz para quem já está online, né? Vamos começar, né, nosso tempo hoje. E eu queria, antes da gente entrar no assunto de hoje, né, o tema de hoje vai ser o perfil do discipulador, né? Mas eu queria só que a gente orasse, né, para quem está já online. Queria que a gente tivesse esse tempo de oração, e eu só queria compartilhar um versículo que está em Hebreus, capítulo 18, no capítulo 13, versículo 8, da carta aos Hebreus, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Né? E eu queria só trazer à memória, né, esse domínio de Cristo sobre tudo. Né? O fato de Deus não mudar, o fato de Deus não... Eu não gosto muito dessa expressão, né? Deus está no controle de todas as coisas, que parece que Deus está ali cercando as coisas. Mas Deus conhece todas as coisas. Eu me sinto protegido quando eu compreendo que Deus conhece todas as coisas, que nada foge do conhecimento e da soberania de Deus. Né? E esse texto, Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele vem para animar o nosso coração a respeito da fé cristã. Né? É o Deus que ele não muda de acordo com o tempo, é o Deus que não muda de acordo com as situações, né, ou de acordo com a gente, com a nossa performance, com a nossa fé. Deus permanece sendo Deus em toda e qualquer situação. E eu queria que a gente orasse sobre isso, né? Feche aí os seus olhos, onde você estiver agora. Senhor, eu quero te agradecer pela sua palavra. Obrigado porque nós somos encorajados a depositar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. O Deus Criador de todas as coisas, naquele que conhece tudo, naquele que está na nossa vida, desde antes de nós termos forma, até o dia de nós retornarmos ao pó da terra. Quero louvar o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos conhece, o Senhor é um Deus que sonda o nosso coração, o Senhor é um Deus que nos vê de perto, o Senhor é o Deus que age de todas as formas, o Senhor é o Deus que usa e é capaz de usar toda e qualquer situação para nos, para discipular o nosso coração. Né? Nós estamos falando sobre discipulado nesses dias, nessas semanas, e eu quero reafirmar isso para nós. O Senhor é aquele que discipula os nossos corações, o Senhor é aquele que orienta as nossas vidas, que nos ensina no caminho. Eu quero glorificar o teu nome por isso. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque a gente pode descansar nessa palavra de que o Senhor não muda, de que o Senhor é desde a eternidade, do início ao fim. O Senhor é aquele que não tem começo e não tem fim. O Senhor é aquele que é poderoso sobre todas as coisas. A gente quer declarar que a nossa vida está nas mãos desse Deus. Né? Nós seguimos a esse Cristo que não muda e que caminha com a gente durante a nossa história, a nossa jornada. Então, eu quero glorificar o nome do Senhor por isso. Seja bem-vindo. Sabe, move os nossos corações essa noite e nos alinha, nos orienta, à medida que a gente for falando sobre o que a gente vai falar hoje. O nosso objetivo maior é sermos como Jesus, sermos parecidos com Jesus. No nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém, gente? Então, como a gente está construindo um pensamento, né, desde a primeira aula que eu falei sobre identidade, sobre a importância da gente conhecer a gente, conhecer a si mesmo. Na semana passada eu falei sobre o que era o discipulado e aonde eu quero chegar com ele. Eu preciso ter um objetivo e esse objetivo é ser parecido com Cristo. O objetivo do meu discipulado precisa ser que aqueles que andam comigo se tornem mais parecidos com Cristo.
não porque eles andam comigo, mas porque nós estamos imitando a Cristo. Eu imito a Cristo, desafio o outro a imitar o Senhor também, né? E esse é o objetivo do discipulado, né? Observar a Jesus, observar as Escrituras e levar aqueles que estão próximos de nós a sermos parecidos com Cristo. E essa semana, né, hoje, a gente vai falar sobre o perfil do discipulador, né? Quais são essas características ou essas habilidades que a gente precisa ter para, de fato, desenvolver um discipulado efetivo, né? Só que antes de falar sobre esse discipulado, sobre esse perfil, né, de um discipulador, para que ele seja efetivo no que ele está fazendo, eu gostaria de pontuar uma coisa muito importante, né? Hoje, mais do que nunca, a gente vive num cenário onde o movimento dos desigrejados, né, daqueles que vivem fora da comunidade de fé, ele cresce cada vez mais. E isso se dá pelos grandes escândalos e abusos que têm acontecido nas relações liderança espiritual e crente. A gente precisa levar isso em consideração e de uma forma muito honesta e muito clara, né? Esse movimento dos desigrejados tem crescido cada vez mais, principalmente por conta dessa realidade, dos escândalos, dos abusos, dos problemas, mas também por conta do avanço da tecnologia, né, que, em muitos aspectos, afasta as pessoas, né? Então, às vezes eu congrego numa igreja que está a 1.000 quilômetros de distância, por exemplo, é o meu caso, né? Eu congrego no Ministério Apostólico Caminho Santo, mas hoje eu também tenho uma congregação aqui em Petrolina, que eu caminho, que eu ando junto, né? Que eu tenho pastores aqui que caminham comigo, que eu tenho a oportunidade de compartilhar, de falar, de viver a comunidade de fé. Mas eu não estou falando sobre essa realidade, eu estou falando sobre uma realidade em que as pessoas não querem mais a comunidade de fé, né? E isso se dá por conta dessas grandes crises. E eu queria falar sobre o abuso espiritual. Eu sei que vocês já viram, né, sobre esse ponto, mas eu só queria pontuar a minha porção, né, sobre esse ponto, e eu queria que a gente refletisse sobre isso também, né? O abuso espiritual, ele é um dos grandes, se não o maior motivo das pessoas abandonarem a comunidade de fé, que é o que a gente chama de igreja hoje, né? E nessas igrejas onde essa relação do discipulado é ensinada, né, que existe essa cultura do discipulado, né, onde as pessoas estão mais próximas umas das outras, onde essa relação crente e liderança espiritual não se restringe somente ao pastor da igreja, né? Aquela ideia de que se eu tenho um problema, eu vou procurar o pastor da igreja. Se eu preciso de um conselho, eu vou marcar um gabinete pastoral para falar com o pastor da igreja, né? Na realidade de igreja que a gente vive hoje, eu digo para esse grupo específico, para essa, né, turma que está me ouvindo, a gente vive uma realidade de igreja diferente. A gente acredita no discipulado, né? A gente acredita nessa relação líder e liderado, a gente vive esse modelo, né? Esse conselho, né, de Jetro para Moisés, divide as pessoas, né? Não concentra somente no pastor, você pode dividir essa realidade, né, essa responsabilidade, na verdade, para que outras pessoas também participem dessa dinâmica de discipulado e aconselhamento cristão, de uma certa forma, né? Então, só que nessas realidades, né, de uma comunidade que vive essa cultura do discipulado 1 a 1, é onde a gente mais vê, né, as situações de abuso espiritual acontecendo, né? E aí eu queria que você pensasse sobre isso mais uma vez, né? Mas o que é o abuso espiritual para você? Como que você define isso?
né? Como que você define um abuso espiritual? O que ele se caracteriza para você? Sabe por que é importante a gente falar sobre isso? Porque nós estamos nessa posição. Mas nós estamos nessa posição de duas maneiras. A gente está nessa posição em que a gente pode ser um potencial abusador, como nós estamos numa posição em que nós vamos desconstruir uma imagem de alguém que foi abusado, para alguém que foi abusado. Uma imagem de abusador para alguém que foi abusado. Eu sei que essa palavra abuso soa muito forte, porque ela tem diversas conotações, mas não tem outra palavra melhor para definir esse assunto do que essa, abuso. Porque o abuso, ele é uma quebra de limite. Né? Quando a gente fala sobre os diversos abusos, a gente sempre vai falar de alguém que quebrou um limite saudável, né, e entrou num espaço que não era dele. Então, por que é importante a gente saber e definir o que é abuso espiritual? Porque nós somos essas pessoas. Por que eu falei que nós somos um abusador em potencial? Isso pode te assustar. Porque se a gente não souber o que abuso espiritual significa, a gente pode estar quebrando limites que nós não deveríamos estar quebrando. Então, isso é um ponto importante a ser colocado. E isso nos põe nessa posição de potencial abusador. Porque a gente precisa conhecer limites. Se a gente não conhece limites, a gente quebra eles. E a gente quebrando eles, a gente exerce um abuso sobre uma outra pessoa, como figuras de autoridade. Né? Nós precisamos ter cuidado. Deus nos chamou como agentes de reconciliação. Paulo nos fala sobre isso, sobre o ministério da reconciliação, tá? Sobre a nossa vida. Né? Nós somos agentes de reconciliação. Nós temos a função de trazer as pessoas de volta ao corpo sarado de Cristo. Né? Para sermos parecidos com Ele e replicarmos esse Cristo vivo e ressurreto. Então, conhecer os limites saudáveis de uma relação discipulador é importante para a gente prevenir o abuso espiritual, que é o quê? A quebra de limites. Né? E um outro ponto importante, uma outra pergunta extremamente importante é: quem de fato é o responsável pelo abuso? Quem de fato? Será que responsável pelo abuso é quem se submete a ele de alguma forma? Será que o responsável pelo abuso é quem exerce ele? Porque a gente não pode definir, fechar essa resposta, né? Porque existem diversos fatores que a envolvem. Mas, na grande maioria, o fato de nós não conhecermos o que o abuso significa, ele vai dar origem a uma atitude abusiva. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Né? Tem uma afirmação, tem um texto que eu vou ler, né, que diz assim: figura pública de proteção e direcionamento, o pastor virou para muitos evangélicos um intermediário entre Deus e os homens. Idealizar e mistificar o pastor, acreditando ser ele a voz de Deus na terra, uma pessoa sempre madura, ética e bem resolvida do ponto de vista emocional, contribui significativamente para difundir a prática do abuso espiritual. Ou seja, pintar o pastor como alguém, e aqui eu estou usando essa figura do pastor, mas eu vou dizer dentro da nossa realidade, né, dentro da nossa visão de ministério. Vamos lá. Idealizar o pastor, o evangelista, o mestre, o apóstolo, o profeta, o discipulador, o líder de ministério, o líder de célula, como alguém, né, que é sempre alguém maduro, que é sempre alguém ético e bem resolvido do ponto de vista emocional, né, e espiritual, aquele que
não pode ser questionado, ou não pode ser perguntado. Lembra que eu falei na semana passada sobre essa mentalidade hierárquica, né? A gente funciona até hoje dentro dessa mentalidade hierárquica, ou seja, de que alguém que exerce uma posição de autoridade é maior do que aquele que se submete a essa posição de autoridade. E, na realidade, no reino de Deus, a gente é posto numa mesma mesa. Então, eu olho na mesma direção que você. O que nos diferencia é o nível de responsabilidade que eu carrego na função que eu estou exercendo naquele momento. Por exemplo, o fato de eu ser um pastor não me coloca numa posição de hierárquica maior do que ninguém que está aqui dentro. Na realidade, ela me põe numa posição de maior responsabilidade. Né? Isso diferencia as pessoas. Eu tenho uma responsabilidade maior dentro do corpo de Cristo. Eu trabalho e tudo que eu faço precisa ser para o aperfeiçoamento do corpo e para a obra do ministério. Essa é a minha função, né? Como pastor. Agora, e isso aumenta as minhas responsabilidades. Mas diante do corpo de Cristo, nós somos iguais. Né? Nós comemos e bebemos do mesmo pão e do mesmo vinho, que é Cristo Jesus. Então, aqui o texto está dizendo que isso contribui significativamente para difundir, ou seja, para multiplicar a prática do abuso espiritual, quando a gente tem essa mentalidade hierárquica, né, de que o líder é o maior e as pessoas vão sendo escalonadas do maior para o menor. E aí o texto segue. É certo que não se pode culpar a criança por idealizar a figura do pai, por ser apenas uma criança. No entanto, pode-se culpar o pai por vestir a fantasia e por tentar viver segundo a imagem idealizada pela criança. Ou seja, eu não posso culpar aquele que não tem conhecimento por me colocar nessa posição de alguém superior a ele, porque ele não tem esse conhecimento. Agora, eu posso ser culpado por me deixar ser alimentado nessa posição de hierarquia, né? Ou seja, sendo maior do que o outro. Lembra que na semana passada, para aqueles que estavam, eu falei sobre isso, né? Alguém, que eu não vou lembrar a pessoa, me falou sobre, às vezes, a relação do discipulado parecer muito solitária, né? Pelo fato de que, às vezes, os discípulos não vêm até ao discipulador para perguntar como que você está, quero orar por você, né? Quero compartilhar uma palavra, mas justamente porque elas têm essa mentalidade hierárquica. E o que eu falei, como que a gente quebra isso? Intencionalmente trazendo as pessoas para dentro da nossa vida, para dentro da nossa história. Intencionalmente nos tornando vulneráveis diante delas. Né? Porque é isso que vai quebrar essa dinâmica de abuso espiritual no meio dessa cultura de discipulado que é legítima e bíblica, mas que também tem sido uma porta para esse comportamento abusivo. Aí o texto vai continuar. Eu vou até ler de novo. É certo que não se pode culpar a criança por idealizar a figura do pai perfeito, né, por ser apenas uma criança. No entanto, pode-se culpar o pai por vestir a fantasia e por tentar viver segundo a imagem idealizada pela criança. A questão, porém, é que há crianças demais, super-heróis em excesso e, consequentemente, histórias sem fim sobre lideranças que avançam no final no trato com seus liderados. Sentimentos de onipotência, legalismo, farisaísmo, feridas emocionais não curadas mascaram a profunda incapacidade do líder de perceber as próprias faltas e carências, adubando a lavoura de uma relação abusiva. Ou seja, por que eu comecei
falando sobre identidade. Porque se eu não me conheço, eu vou replicar o pior de mim. Como a gente está falando aqui nesse texto. Resumindo em palavras práticas, se eu não conheço as minhas áreas de debilidade, quando as pessoas tocarem nelas, sabe o que eu vou fazer? Vou replicá-las. Eu vou me alimentar delas. Sabe? Eu vou adubar a lavoura, essa lavoura com essa relação abusiva. As pessoas estão me dando aquilo que é minha fraqueza. Elas estão me dando aquilo que alimenta uma parte debilitada dentro de mim. Por isso que é importante o autoconhecimento, como eu falei. Por isso que é importante saber quem você é, saber as suas áreas de debilidade, porque senão é capaz de você alimentar, usar as pessoas para alimentar as suas áreas frágeis, né? Então, a base do discipulado cristão é o que Jesus deixou registrado nos evangelhos. Lembre-se de que no discipulado há o elemento sobrenatural de atuação divina pelo Espírito Santo. Ou seja, se eu não olho para o modelo Jesus, tem um texto que eu não estou lembrado, eu esqueci de anotar ele, que está em uma das cartas de Pedro, que diz assim: Cristo é o modelo, faça segundo ele fez. Né? O apóstolo Pedro, ele está dizendo para aquelas pessoas, num contexto de perseguição, de morte, né, de coliseu, de fogueira de cristãos, né, uma perseguição impiedosa para aqueles que se declaravam cristãos. Olhem para Jesus e façam segundo o modelo, façam segundo ele fez. Então, a nossa atuação dentro do discipulado precisa ser essa. E esse elemento sobrenatural é o que vai dar vida ao discipulado. Por quê? Porque é o Espírito Santo que é o conselheiro, o consolador e o encorajador enviado pelo Pai. Né? Em João 14, versículo 26, é assim que o Espírito Santo é definido, né? Como consolador, como aquele que vem e que conhece o homem por dentro. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Né? O Espírito Santo é aquele que vai encorajar segundo as palavras de Cristo, é aquele que vai consolar segundo as palavras de Cristo, é aquele que vai orientar segundo as palavras de Cristo. Então, ele é a fonte de um discipulado ideal. Né? O Espírito Santo também é aquele que ajuda as pessoas a se lembrarem de tudo que Cristo ensinou, como eu falei. Né? Ele é que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João, no capítulo 16, versículo 8. É ele quem convence o homem. Quando o Espírito Santo vier, Jesus está dizendo, ele convencerá. Ou seja, sem o Espírito Santo, por melhor que eu seja, por mais cativante, por mais legal, divertido, acolhedor que eu seja, eu não tenho poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né, que o próprio reino de Deus promove. Né? O Espírito Santo é aquele que ensina e testemunha a respeito de Cristo. Cristo é a verdade, guiando as pessoas nessa verdade, que é o próprio Jesus revelado. E tudo isso é para glorificar a Cristo e, no final, esse Cristo ser anunciado em forma de testemunho. Entendeu? Então, uma coisa extremamente importante, eu estou dando praticamente um resumo da semana passada, né? O Espírito Santo é o elemento principal de um discipulado efetivo, tá? Falamos sobre o abuso, a importância, né, de entender o abuso e os limites, relembramos esse elemento principal que é o Espírito Santo,
né, permeando o discipulado, né, de palavra de conhecimento, de sabedoria, de destino e direção segundo a vontade de Deus. E agora a gente vai falar sobre essas 8 características para um discipulado efetivo. Eu coloquei como 8 características, a minha intenção não é rotular o discipulado, não, porque ele é orgânico. O discipulado, segundo a vontade de Deus, segundo as Escrituras, ele é orgânico. Você vê o relacionamento de Jesus com os discípulos, ele era orgânico. Você vê o relacionamento de Paulo com as pessoas, com as igrejas, ele não é formal. Ele é orgânico. Paulo se relacionava com as pessoas e quando as cartas chegavam, Paulo falava daquilo que eles tinham vivido. Paulo falava por saber, como muitas vezes ele diz, vocês me conhecem, vocês conhecem o evangelho que eu testemunhei. Ou seja, ele era acessível e relacional. Mas para facilitar o entendimento, eu coloquei 8 pontos, tá bom? E o primeiro ponto, o discipulador ele deve evitar a todo custo assumir uma postura de orgulho espiritual, né, julgando-se superior. Somos apenas vasos de barro nas mãos do olheiro. Né? Eu vou ler esse texto, está em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder a que tudo exerce provém de Deus e não de nós. Ele está falando sobre essa glória, né? Sobre esse poder de Cristo, sobre o Espírito Santo. Então, a gente precisa assumir essa postura. Eu falei muito sobre essa postura na semana passada, né? Sobre a gente ter essa postura de humildade, né, de exposição, de permitir que as pessoas leiam e testemunhem da nossa vida, né, do nosso cotidiano, tanto das nossas crises quanto dos frutos, né, que a gente produz no Senhor. Nós somos seres humanos, né? Tem uma amiga que ela usa muito essa expressão, né? Mas eu sou gente. Se furar aqui, vai sair sangue. Eu sou ser humano, né? Então a gente precisa expor isso. Nós somos de barro, né? Nós somos frágeis, mas nós carregamos algo poderoso e eterno dentro de nós, né? Nós temos Cristo como parâmetro para tudo isso. Então, primeiro ponto, não assuma uma postura de orgulho, né? Depois, eu estou juntando todo esse material num slide único, né? Num PDF único, e eu vou compartilhar hoje, no final da aula, com o apóstolo Valmir, e ele manda para vocês, tá bom? Segundo ponto, a gente precisa desenvolver a habilidade do acolhimento, dê total atenção ao outro, olha nos olhos e firme que está compreendendo o que está sendo dito a você. Quando as pessoas nos procuram, né, quando as pessoas querem, quando elas andam com a gente, quando elas param para falar sobre suas dores, essas crises, a gente precisa ter essa atitude de acolhimento, né? A gente não consegue quantificar e a gente não consegue qualificar a dor das pessoas. Né? A gente não pode dizer, isso aqui é bobeira, né? Isso aqui é muito pouco, isso aqui é muito pequeno. Não, a gente precisa exercer uma atitude de acolhimento. Toda dor e toda fala, ela é importante. E ela precisa ser acolhida, por menor que ela seja. Né? Deus, ele não é distante de nós. A gente precisa ter Deus como parâmetro nisso. Né? Deus ele não está assistindo o sofrimento humano, mas assim como ele ouviu o sofrimento do povo de Israel, quando eles eram escravos no Egito, né? Lá no início do livro de Êxodo vai dizer o quê? Subiu ao Senhor o clamor do povo, o sofrimento do povo. Subiu às narinas de Deus o sofrimento do povo. Sabe, imagina, né? Deus não é indiferente à sua própria criação. Ele não é tão indiferente que a gente pode ver isso na própria encarnação de Cristo.
né? Quando a gente compreende a encarnação de Jesus, a gente começa a perceber que Deus ele não é imparcial ao sofrimento humano, né? Hoje se fala muito sobre ansiedade, né, sobre depressão, mal do século, né, e muito se discute sobre, se você está deprimido é porque existe um pecado, é porque existe alguma coisa quebrada, é porque alguma coisa não processada. Na verdade, não. Nós somos seres humanos numa jornada nessa terra, né? E a própria Bíblia diz que Jesus foi exposto a todo o sofrimento e assim ele aprendeu a obedecer. Deus não precisa do sofrimento humano. A Bíblia diz que Deus não se alegra no sofrimento dos justos, mas Deus usa o sofrimento com um propósito, que é o desenvolvimento de um coração obediente. Então, quando a gente olha para a humanidade de Jesus, a gente percebe que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. E nós, né, quando ocupamos essa posição de pastorear o coração da igreja, de pastorear o coração das pessoas, a gente precisa partir desse lugar, que Deus não é indiferente ao homem, e eu não posso também ser indiferente a ele. Eu preciso caminhar nesse lugar, né, de empatia, de acolhimento, né, de abraçar a dor do outro. Amém? Estou sendo claro. Se você tiver qualquer pergunta, você pode escrever no chat, ou você pode levantar sua mãozinha e me interromper e falar, tá bom? Como eu não estou vendo, né, a maioria de vocês, eu sei que alguns só depois ouvem ou escutam, você pode me interromper a hora que você precisar, viu? Terceira característica, né, a habilidade de escutar. Né? Sabe o que é interessante? Que às vezes parece que o acolher e o escutar são duas coisas muito parecidas. Mas o acolhimento ele também está muito ligado à maneira como você se comporta diante do que o outro está dizendo para você. Né? A maneira como você age, como você reage, como você se comporta, né? Às vezes o outro está falando e você está mexendo em alguma coisa, ou você está olhando para outro lugar enquanto a outra pessoa está dizendo, ou você não está dando total atenção àquilo ali. Isso tem a ver com o acolhimento. Já o escutar é diferente. Eu não vou falar muito sobre a habilidade de escutar, porque na próxima aula eu vou falar sobre esse ouvir ativo do Espírito Santo, né? Sobre essa habilidade de ouvir, mas pela perspectiva das Escrituras e usando o Espírito Santo como filtro, né? Como parâmetro para você ouvir o outro. Mas eu vou falar muito rapidinho sobre o que é a habilidade de escutar. A escuta eficaz é um processo ativo, né, que envolve a capacidade de deixar de lado os seus próprios conflitos, preconceitos e preocupações. A habilidade de escutar envolve renúncia. Ou seja, né, para mim, dentro de uma relação de discipulado, de aconselhamento, né, de ouvir uma outra pessoa, a parte mais difícil é o escutar ativo. Porque eu preciso deixar de lado aquilo que está passando na minha cabeça, eu preciso deixar de lado as minhas inseguranças, eu preciso deixar de lado os meus conflitos, eu preciso deixar de lado os meus problemas, né? Lembra, eu sou carne, eu sou gente, então também tenho problema, né? Eu preciso deixar de lado as minhas preocupações, o meu conhecimento prévio de toda a situação, né? Eu preciso deixar de lado as minhas concepções, aquilo que eu já sei, talvez sobre a situação, talvez sobre a pessoa, talvez sobre o assunto em questão. Eu preciso deixar essas coisas de lado. E isso envolve renúncia. É impossível a gente fazer isso sem o Espírito Santo. É impossível a gente ouvir o outro sem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando a gente ouve as pessoas cheio de tudo aquilo que a gente está vivendo, passando, daquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece,
A única coisa que a gente oferece e dá para as pessoas é a nossa opinião. E as pessoas, elas não precisam da nossa opinião. Né? Elas não precisam daquilo que a gente tem para oferecer, o nosso ponto de vista sobre a situação. Tem uma historinha que eu escutei uma vez, eu acho muito engraçado. É um cara e ele está consertando um telhado. E aí ele sobe na escada e tal, só que a escada cai. E aí aparece um outro cara e fala: Ei, por que você está aí em cima, cara? E como é que tu subiu aí? Cadê a escada? Rapaz, a escada caiu no chão. Aí o cara começa: rapaz, era para você ter amarrado a escada em algum lugar, porque senão ela ia cair. Rapaz, tu não sabe fazer o negócio direito. Por que você não pediu alguém para ficar aqui embaixo? Né? Ou por que você não pediu a ajuda de uma outra pessoa? Né? Por que você não levou tudo que você precisava ir para cima primeiro, amarrou a escada e depois foi fazer o que você tinha para fazer? Aí o cara que estava no telhado falou assim: Ei, rapaz, tu é crente? Aí ele sofre por isso. Você sabe dar solução, né, para o problema das pessoas. Mas por que você não é prático em ajudar? Pega a escada para mim. E aí, quando eu escutei essa história, né, isso é uma historinha fictícia. Eu falei assim: caraca, a gente é tão bom nessas coisas, né? A gente é tão bom em ouvir e ver a ouvir o problema das pessoas e começar a pontuar. Você fez isso, né? Era para você ter feito isso, era para você ter feito aquilo, sabe? E quando a gente ouve no Espírito Santo, a dinâmica das nossas palavras é completamente outra. A gente vai ver mais para frente sobre a habilidade do confronto e aonde ela leva as pessoas. Né? Mas quando a gente ouve as pessoas sem a presença do Espírito Santo, sem submeter aquele momento ao Espírito Santo, a única coisa que sobra são as nossas opiniões. E se tem uma coisa que as pessoas não precisam é das nossas opiniões, elas precisam da revelação de Cristo na nossa vida. Elas precisam da revelação das palavras de Jesus na nossa boca. E a única pessoa capaz de fazer isso é o Espírito Santo. Tá? Então, a habilidade de escutar envolve renúncia. Renuncia o que você sabe quando você for ouvir alguém. Sabe? Renuncia. Chega vazio diante daquela pessoa. Para que o Espírito Santo ache espaço em você para depositar aquilo que ele precisa sobre a sua vida. Quarta habilidade. A habilidade de comentar. Né? E o que significa a capacidade de comentar? A capacidade de dirigir gentilmente a conversa, fazendo comentários que expressem sentimentos sobre aquilo que está sendo falado no momento. Né? Ou seja, você já viu como eu tenho uma mania de quando alguém está falando, eu fico assim, tipo assim, eu estou tentando mostrar para o outro que eu estou acompanhando aquilo que ele está falando. Né? Isso é uma forma que eu tenho de fazer com que o outro perceba que eu estou prestando atenção. E existem algumas coisas que a gente, quando está ouvindo o outro, a gente precisa fazer, né? E essa habilidade de comentar, ela vai ajudar a gente a facilitar o processo das pessoas para tocarem em assuntos que são difíceis, às vezes. Óbvio que nem toda relação de discipulado, né, nem em todo momento que você. O fato da gente definir o discipulado como uma relação diária, uma relação direta, né? Óbvio que nem sempre você vai estar falando sobre problema, nem sempre você vai estar falando sobre situações difíceis, nem sempre você vai estar falando sobre pecados ou feridas, né? Na relação no cotidiano, né, você vai falar sobre a realidade da vida, né? Por exemplo, hoje, o meu pastor, que me discipula, né, a gente é amigo, né, já há muito tempo, e a nossa relação de discipulado é muito efetiva também por isso, porque nós somos amigos, né, porque tem que existir conexão para que a gente... E existem questões da minha vida,
que eu falo com muita facilidade para ele, porque existe essa relação de confiança, né? Ele participou de situações tão pontuais e difíceis da minha vida, né? A gente construiu a nossa relação de amizade nesse lugar. Quando a gente entrou nessa relação de prestação de contas, de discipulado e tudo mais, é natural, tem horas que eu estou nesse lugar de ouvir ele, tem horas que ele está nesse lugar de me ouvir, porque não é uma relação de hierarquia, é um relacionamento, né? É troca. Eu quero ouvir o coração dele na mesma proporção que eu quero que ele me ouça, né? Só que existem algumas perguntas, algumas coisas que são importantes, né, nessa relação de troca. E um ponto muito importante para a gente ser intencional é o seguinte: é refletir juntamente e de maneira presente. Ou seja, eu vou refletir com o outro sobre o que ele está falando para mim, né? Eu vou participar, eu vou devolver para ele aquilo que ele está falando para mim. Né? Já viu aquela pessoa que fala assim, rapaz, eu estou com um problema e, sabe, aconteceu uma situação no trabalho e eu respondi A, B, C e D para a pessoa. Né? E aí eu intencionalmente falei assim, Cristina, né? Como que foi para você responder A, B e C para a pessoa? Como é que você recebeu isso dentro de você? E aí a pessoa começa. Ela vai se descobrir o que ela sentiu, né? Como que isso afetou diretamente o dia dela, a semana dela. Ou então eu devolvo para ela aquilo que ela me falou, sabe? Eu estou me sentindo um lixo, porque eu respondi mal a pessoa. Nossa, você está se sentindo um lixo. E aí a pessoa, caramba, nossa, eu estou me sentindo um lixo. Não, peraí, não preciso me sentir um lixo. Ela vai começar a questionar o sentimento dela. Entende? Isso é refletir junto com o outro. Perguntar, segundo ponto, perguntar com o objetivo único de buscar informações úteis. Né? Lembra que um dos grandes motivos da gente ouvir o outro é provocar nele, a gente vai ver isso para frente, perguntas sobre o que ele está vivendo. Então, perguntar com o objetivo de buscar informação são perguntas chaves, né? E a gente vai ver isso na próxima habilidade, que é a habilidade de perguntar. Mas quando a gente está ouvindo o outro, a gente precisa ser intencional nas nossas interrupções. Às vezes o outro está falando. Seja intencional na sua interrupção para ele, muitas vezes, não perder o foco do que ele está falando. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu e o apóstolo Valmer, a gente se vê muito pouco, né? Geralmente uma vez no ano, né? Dependendo de quantas vezes eu consigo ir ao Rio, geralmente é uma vez no ano. E a gente se vê muito pouco, na maior parte das vezes é por conta que quando eu estou aí, eu estou sempre fazendo outras coisas, tento ir em outras igrejas e tudo mais, e também tirando tempo de descanso. E quando a gente se encontra, eu sempre falo isso para ele. Eu começo a falar, parece uma metralhadora. Eu falo. Eu falo assim para ele: nossa, eu falei um monte de coisa, você nem sei se você está conseguindo entender, porque eu tenho pouco tempo para falar muita coisa. Né? Eu guardei muita coisa e eu estou falando muita coisa. Né? E, às vezes, as interrupções em situações como essas, elas precisam ser intencionais para que a pessoa, de fato, fale ou foque naquilo que é importante para ela, naquilo que, de fato, é um problema para ela. Né? Um outro ponto, confronte ideias e comportamentos que não sejam percebidos pelo outro. Né? Nós temos áreas cegas na nossa vida, coisas que a gente não consegue perceber, mas que muitas vezes é claro para as pessoas à nossa volta. Um exemplo muito claro, né, sobre isso, muito simples, é a pessoa que fala alto. Quem fala alto geralmente não percebe que fala gritando, porque ela se ouve naturalmente daquela forma e ela não se percebe.
Então, quem percebe que ela está falando alto são as pessoas em volta dela. E quem é que vai sinalizar isso para ela? As pessoas em volta. Só que existe uma forma de fazer isso. Né? Eu preciso abordar essa forma, e quando você for questionar, você vai falar assim, eu estou falando alto. Não estou falando alto, não, porque ela não se percebe. Então, a gente precisa confrontar ideias e comportamentos que não são percebidos. Às vezes, uma pessoa ela é grossa ou ela é ignorante e ela não percebe, ela acha que isso tem a ver com honestidade, que isso tem a ver com, como é que fala, sinceridade. E, na verdade, não, ela só está sendo grossa, ignorante mesmo. E a gente, muitas vezes, tem esse papel, né, de confrontar essas ideias, esses comportamentos que o outro não percebe por si. Outro ponto, informar de maneira abrangente fatos relevantes, né, trazer para o outro situações específicas que ele não viu. Muitas vezes é necessário a gente chegar e falar assim, fulano, vem cá, eu queria perguntar a você sobre essa situação que eu fiquei sabendo. Alguém veio falar sobre você. A pessoa falou, contou isso, 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 isso. Eu queria que você falasse o que é isso. O que aconteceu de verdade? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Sim, por quê? Né? Por que te levou a isso? E tal. E você trazer para o outro aquilo que ele ainda não percebeu. Né? Outro ponto, interpretar comportamentos e situações. Às vezes a gente precisa parar para refletir sobre o que o outro falou depois que a conversa terminou. Para quando a gente se encontrar de novo, eu bem estava pensando numa coisa que você falou para mim. E eu tenho muito isso. Tem uma coisa que eu faço, quando eu termino de conversar com alguém, seja qual for a conversa, eu sempre fico refletindo, né, sobre o que eu escutei, né, sobre o que a pessoa falou e tudo mais. E quando eu me encontro com ela novamente, eu vou me questionar. E eu vou questionar ela, olha, eu lembro que você me falou sobre isso aqui. Eu não tinha percebido isso aqui. E a gente também vai voltar naqueles pontos que talvez sejam importantes. E o último ponto, apoiar e encorajar sempre. Um ponto extremamente importante. Comece um discipulado, uma conversa, afirmando o outro, e termine essa conversa afirmando também. Apoie, as pessoas estão dentro de processos difíceis, na maioria das vezes. E naquilo que é celebração, naquilo que é legal, naquilo que é vitória, naquilo que é bênção, também encoraje, apoie, celebre, valorize aquilo que é importante para o outro, porque isso desenvolve no outro também essa cultura. Né? Quando eu compartilho alguma coisa com alguém que alguém não dá importância, não dá interesse, para mim é muito difícil depois de retornar para compartilhar novamente sobre alguma coisa. Porque eu penso, se o cara não valorizou aquilo, por que eu vou insistir em compartilhar? Né? Então, quando a gente desenvolve a cultura no outro de celebrar, né, a gente está replicando isso para as pessoas. Isso com certeza vai interferir naquilo que ela vai fazer dali para frente. Né? E a quinta habilidade é a habilidade de perguntar. E eu acho que essa é uma das mais importantes, porque é isso, a nossa habilidade de perguntar é o que vai promover liberdade e cura para a vida do outro. Né? As melhores perguntas são as perguntas abertas. Né? Ou seja, as perguntas que exigem que o outro detalhe a sua resposta. Né? Como, por exemplo, você vai fazer pergunta, e aí, tudo bem? Tudo. Acabou a resposta. Né? Eu preciso encorajar o outro, induzir o outro a detalhar as suas respostas, porque a gente está ensinando o outro a tocar em pontos que são difíceis para ele.
Então, perguntas assim, né, do tipo, como foi o seu dia? E dessa pergunta, como foi o seu dia, né, em vez de perguntar como você está, como foi o seu dia? Ele vai começar a descrever, né? Mãe, eu estou meio chateado hoje, meu dia não foi bom, porque aconteceu uma situação. Sério, cara, mas o que que fez o seu dia não ser bom? Porque seu dia foi tão longo, por que que alguma coisa afetou tanto o seu dia ao ponto de tornar ele ruim? E a pessoa vai começar a refletir. Então, perguntas abertas que façam com que o outro questione a si mesmo para responder, além do sim e do não, é o que vai promover liberdade para o discipulado efetivo. O desafio do discipulado bíblico não é apresentar respostas e soluções para as pessoas, né? Não é aquela coisa, eu venho com uma resposta pronta. Boa parte da tarefa do discipulado bíblico está em ajudar as pessoas a fazerem as perguntas corretas e a encontrarem as respostas adequadas para essas perguntas. E se voltarem para as Escrituras como fonte segura de direção para as suas vidas. Ou seja, as perguntas que eu vou instigar o outro a fazer precisam ser perguntas que levem ele para as Escrituras. Né? Quando as pessoas trazem demandas para a gente precisa fazer com que isso promova questionamento no comportamento delas. Né? O que acontece? Por que o discipulado ele precisa ser pautado na vivência? Porque a gente precisa tirar das pessoas, né, que o evangelho é uma lista de regras, que o evangelho é uma lista de coisas que eu posso e coisas que eu não posso fazer. A gente precisa consolidar e promover nas pessoas um senso de julgamento. E como que a gente vai provocar isso nas pessoas? Fazendo com que elas façam perguntas a si mesmas que elas só vão encontrar nas Escrituras. Isso não é um assunto muito democrático e muito fácil de se conversar. Mas, né, e eu também não vou entrar em detalhes, é só um exemplo. Eu estava conversando com um rapaz e a gente entrou num assunto sobre bebida alcoólica. E aí ele falou assim para mim, mas bebida alcoólica não é pecado. Eu falei, mas por que você acha que não é pecado? Então, como você chegou nessa conclusão? E aí ele foi me expondo, né, algumas situações, algumas experiências que ele teve, que levaram ele a essa compreensão. Aí eu falei assim para ele, tá, mas o que uma frase que ele falou, foi daí que eu tirei esse questionamento. Ele falou assim para mim, porque eu fui pesquisar no Google as referências e o que a Bíblia falava sobre a bebida. Eu falei, mas eu não encontrei nenhum versículo bíblico que Deus falasse que não podia tomar bebida alcoólica. Eu falei, entendi. A única coisa, a referência é que eu não posso me embriagar. Eu falei, entendi, porque é pecado. Eu falei, tá, mas o que é pecado para você? É você fazer coisas erradas. Tá, mas o que são coisas erradas? E ele falou assim, sexo, masturbação, pornografia. Tá, mas só isso que é coisa errada? Então, se você parar de fazer isso, você parou uma vida de pecado. Parou de pecar. Então, o pecado não existe mais na sua vida. Ele, não, eu não sei como responder. Eu falei, o que é pecado? Né? Aonde ele entrou? Aonde a Bíblia fala que o pecado entrou? E aí a gente começou a pensar sobre isso. Eu falei, lembra quando Deus interviu em Adão e Eva ali, quando ele entrou naquela situação, né? O que aconteceu ali no jardim? Eles comeram de uma coisa que Deus tinha falado para eles não comer, e aí eles perceberam que eles estavam sem roupa e ficaram com vergonha e tal, e aí depois Deus teve que tirar eles do jardim. Eu falei, tá, no jardim eles viviam com quem? Viviam com o Senhor.
E fora do jardim eles viviam com quem? Agora eles viviam com gente verde. Então o pecado é o quê? Separação, uma vida sem a perspectiva e a presença de Deus. Esse é o pecado original do mundo. E por causa de uma vida separada de Deus é que a gente faz todas as outras escolhas. E ele falou assim para mim, mas eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. Falei isso, mas é o que a Bíblia diz. E aí, a partir de uma vida separada de Deus, é que a gente faz o que é errado. Só que quando a gente tem uma vida onde Deus é o centro de todas as coisas, por menor que sejam as minhas escolhas, eu vou perguntar a quem? Se elas são boas ou se elas são ruins. Aí é para Deus. Então, não tem ninguém melhor do que você perguntar se consumir bebida alcoólica é bom ou ruim do que para o próprio Senhor, que é o dono da sua vida. E aí ele ficou meio assim, meio balançado e tal. Então a gente precisa fazer questionamento para as pessoas para que elas se voltem para as escrituras e não para essas listas de regras, e sim, não, e pode, não pode, certo e errado, pecado, não pecado. A gente precisa instigar as pessoas a buscarem isso nas escrituras. E por causa do relacionamento que elas têm dentro do discipulado, naturalmente elas vão retornar com essas perguntas para nós. Entende? A gente precisa provocar esse movimento para que as pessoas retornem para nós. Só que se elas não têm vínculo, só que se elas não têm espaço, se elas não têm oportunidade, elas não vão voltar. Entendeu? Por isso que a gente precisa fazer perguntas que levem as pessoas para as escrituras como fonte segura de direção para a vida delas. Eu amo esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que afirma a veracidade das escrituras, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. O texto diz aqui que era Paulo que ensinava, era Paulo que corrigia quando o povo errava, e era Paulo que ensinava o que era certo. Né? É um texto de Paulo diretamente para Timóteo. Não, a Bíblia está falando sobre as escrituras. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, você precisa lembrar daquilo que você aprendeu. Você precisa lembrar de quem te ensinou essas coisas eram pessoas confiáveis. E se essas pessoas são confiáveis, aquilo que elas te ensinaram é verdadeiro. Então, retorna para aquilo que é verdadeiro. Ou seja, aqueles que nos ensinam precisam ser nossos conhecidos, precisam ter vínculos com a gente. A gente sempre vai retornar para esse lugar. Né? Então, habilidade número 5, aprenda a fazer perguntas que levem as pessoas a se questionarem baseada nas escrituras e não somente naquilo que você está falando. 6, a habilidade de confrontar. Muitas vezes nós simplesmente confrontamos as pessoas para se mexerem e fazerem algo sobre as suas situações. Enquanto, na verdade, precisamos enfatizar o seguinte entendimento, que confrontar é desafiar, ou confrontar... Desculpa, peraí. A gente precisa afirmar, né, enfatizar o seguinte entendimento, que desafiar ou confrontar não significa atacar nem condenar impiedosamente uma outra pessoa, mas fazer nossas colocações de forma gentil, amorosa e sem parecer que estamos julgando a outra pessoa. Você já viu que às vezes a gente carrega, né, esse estigma, né, ou essa ideia errada de que o confronto são palavras duras, né? Que o confronto são palavras diretas, são palavras secas, é o papum da história.
E, na realidade, o confronto, a verdade do Senhor, ela nos desarma, né? Eu amo esse provérbio, né, que fala que a palavra branda, ela alivia a ira, né? Se eu tenho necessidade de confrontar alguém, é porque alguém fez algo errado ou está numa situação em que precisa ser confrontado por alguma situação específica, né? A gente precisa levar em consideração que essa pessoa não está confortável, que ninguém que teve um encontro com o Senhor está feliz de viver uma vida que não é a vontade dele. A gente sempre precisa partir dessa premissa. Por quê? Porque senão a gente julga e a gente mede as pessoas por aquilo que que a gente acha que é uma vida espiritual. Né? Já viu aquela coisa, fulano não quer nada com Deus, porque fulano, né, o cara não quer nada, eu tenho que ir lá confrontar ele, porque eu já falei 1000 vezes e ele não muda. Né? O cara não é espiritual, o cara não vem para a igreja, a gente começa a medir coisas que são imensuráveis. A gente não pode medir o quão profundo foi o encontro daquela pessoa com Cristo. Óbvio que os frutos dela vão dizer, né, no decorrer da sua vida, o quanto o encontro com Cristo foi verdadeiro ou não. Mas o meu encontro com Jesus, ele foi 100% legítimo. Mas eu demorei anos para largar hábitos e comportamentos completamente pecaminosos. Eu passei anos da minha vida lutando contra comportamentos pecaminosos. Eu ainda hoje, eu tenho 32 anos. Eu me converti, eu tinha 13 anos, então tem 19 anos, mais ou menos, que eu caminho com Jesus, por aí. E ainda assim, existem coisas no meu comportamento que estão sendo confrontadas e ajustadas. Então, por que o confronto precisa ser gentil, amoroso e sem julgamento, mas direto e verdadeiro? Porque é isso que reflete a pessoa de Cristo. Você precisa lembrar que o outro está doído e marcado por causa do que está acontecendo. Ele não está indiferente. Se a pessoa está diante de você para confessar alguma coisa, para pedir ajuda, isso é mais do que suficiente para você compreender que ele não é indiferente à realidade da vida que leva. Que ninguém que não está nem aí com aquilo que está fazendo vai procurar o outro para contar sua derrota, pelo amor de Deus. Derrota não se conta para ninguém. Para que o cara vai chegar lá e vai... Mano, eu não quero nada com Jesus não, mas eu vim aqui confessar meus pecados para você. Não faz sentido. Aqueles que nos procuram para pedir ajuda é porque eles ainda queimam por Jesus, têm a intenção de ser transformado por ele. Sabe? Então, às vezes, as pessoas precisam ser desafiadas sobre a sua percepção de si mesmas e dos outros. Né? Tem um rapaz aqui na minha igreja, aqui em Petrolina, que a gente se tornou muito amigo. Né? Ele foi uma das primeiras pessoas que eu me conectei aqui na cidade, e ele foi um presente de Deus assim, para mim, porque eu sou uma pessoa de relacionamento. E quando eu vim para Petrolina, a minha maior preocupação era essa: como que eu vou iniciar uma vida numa nova cidade sem conhecer ninguém? Né? Isso mexia demais comigo, com os meus sentimentos, as minhas emoções. E esse rapaz foi alguém que Deus promoveu para poder ser uma fonte de bênção para a minha vida em muitos aspectos. Só que ele também tinha demandas e a gente acabou criando essa relação, né, de troca, de conselho, de discipulado. E às vezes eu fazia esses questionamentos para ele: por que você vê assim? Né? Por que você todas as vezes se define dessa forma? Por que todas as vezes você se descreve como é? Olha o que você falou de você. Eu sou assim mesmo. Eu me vejo assim. E aí ele fala: caramba, ouvindo você falar parece mais pesado. Por quê? Porque o meu confronto com ele era desafiar ele a se ver por uma outra perspectiva.
Era fazer ele se perceber de uma outra forma. Não era ficar, cara, peraí, pô. Você está confessando nessa mesma coisa, você está falando de um pecado que você cometeu há 6 meses atrás, como se você tivesse feito ele ontem. Vamos lá, acorda para a vida, pelo amor de Deus. Se eu te contar o que eu já fiz na minha vida, você vai falar assim, rapaz, eu não fiz nada. Não, a intenção não era essa. A intenção era ele se ver diferente. Sabe por quê? Porque ele ia voltar para casa. Ele não mora comigo. Né? A gente não vive uma vida a dois junto. Ele ia voltar para casa e na casa dele ele ia ter que lidar com ele de novo. Então, o grande desafio do confronto é você desafiar a pessoa a se ver por uma perspectiva diferente. Só que um ponto extremamente importante do confronto, gente, que eu preciso que vocês guardem se houverem muitas questões e situações envolvidas, abordem uma de cada vez. Às vezes a gente acha que o confronto é jogar a história do outro no peito dele, assim, ó, de uma vez, e falar, meu irmão, se vira. Não. Uma atitude de vício, de pecado, ela tem muitas camadas. Né? Uma, um conflito, um problema no casamento, ele tem muitas camadas. Né? Uma briga dentro da igreja, uma briga dentro de um ministério, ela tem muitas camadas. Eu preciso confrontar as pessoas passo a passo. E eu sempre digo isso, se você não quer se envolver, nem comece a confrontar. Se você não quer a responsabilidade de caminhar com a situação, nem comece a confrontar. Porque às vezes a gente acha que o confronto é chegar para o outro, falar meia dúzia de verdades, deixar o outro meio de consertado e tudo. Não. Aborde uma situação de cada vez. Sabe por quê? Porque isso torna as coisas muito pesadas para quem está sendo confrontado, sabe? Pontue as coisas, seja claro, olha, existem muitas situações, mas vamos falar sobre isso aqui. Depois a gente fala sobre o resto. Vamos refletir sobre isso aqui. Eu quero te questionar sobre esse ponto A. Ah, mas tem fulano. Não, vamos falar sobre você. Depois a gente fala sobre fulano. Sabe? Porque senão a gente sobrecarrega a pessoa. E quando ela foi embora, ela saiu do canto, ela não saiu do lugar. Né? E o mais importante de tudo, eu já falei isso e vou repetir. Lembre-se, é papel do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é nosso. Por isso que o confronto precisa ser feito em amor. E baseado na voz de Deus. Lembra que o primeiro ponto que eu falei na primeira aula, na segunda aula, é que o discipulado ele é fruto da autoridade de Jesus. Então, é ele que vai convencer. E eu vou dar tudo de mim. Agora, quem convence é o Senhor. Sabe? Se eu tiver que insistir várias vezes no mesmo ponto, até que Deus diga para mim, não fale mais sobre isso, siga em frente. Eu preciso continuar seguindo naquele mesmo ponto. Porque é Deus que convence o homem e não sou eu. E nem é você. Não é o papel do discipulador convencer o homem do pecado, é do Espírito Santo. O papel do discipulador é colocar um espelho na frente do seu discípulo e dizer assim, o que você está vendo? Isso aqui se parece com Jesus? Não. Então vamos caminhar para que isso aqui se pareça com Jesus. É a gente colocar as situações diante das pessoas para elas aprenderem a ver Cristo naquelas situações. Se elas não perceberem Cristo, é hora da gente abandonar aquilo tudo. Amém? Próximo ponto. Habilidade número 7. A habilidade de ensinar. Uma poderosa. Uma poderosa ferramenta de aprendizagem é a resposta imediata.
Isso envolve a capacidade do discipulador e do discípulo de dialogarem abertamente e diretamente com o que está acontecendo no imediato, no aqui e no agora do relacionamento. E eu vou dar outro exemplo meu. Lembra desse menino que eu falei, né, que a gente criou essa relação de amizade e tal? Ele dorme muitas vezes aqui em casa, a gente tem um quarto extra, né, e aí ele sempre dorme aqui e tal. Só que ele saiu da casa dos pais dele e foi dividir uma casa com mais três meninos, né? Ele trabalha e tudo mais, tem a vida dele. E ele entendeu que era a hora de sair de dentro da casa dos pais. Só que ele foi para a casa dos meninos, levou todas as coisas dele, mas ele nunca ia para lá. Quando ele não estava dormindo aqui, ele estava dormindo na casa dos pais. Aí teve um dia que eu chamei ele e falei assim: olha, você é muito bem-vindo aqui em casa, né? Você vai ser sempre bem recebido, você faz parte da nossa família, a gente te recebeu, eu te recebi, você é como um irmão, mas a minha casa não vai ser um lugar para você se esconder dos seus processos. E aí ele ficou parado, assim, me olhando, eu falei: Deus tirou você de dentro da casa dos seus pais para que você amadurecesse, para que você aprendesse uma vida madura dentro dos processos e da realidade que você vive. Só que já fazem 2 meses que você saiu da casa dos seus pais e nem a chave da sua casa você tem. Falei para ele: a partir de hoje você só não vai dormir mais aqui se for para fazer da minha casa um lugar para você se esconder. E aí ele foi, abaixou a cabeça e falou o seguinte: fato, isso é verdade. Eu faço, quando eu não venho para cá, eu vou para a casa dos meus pais. Falei: cara, uma coisa simples, a chave da sua casa você não tem. Todo adulto tem a chave da sua própria casa. Isso é o mínimo que você precisa ter. Como é que você vai depender do outro? Não. Isso são coisas práticas. E eu desafiava ele, falava para ele: ó, você vai fazer. Aí ele foi, me mandou uma foto, hoje com a chave na mão. Ele fez a chave da casa dele. Rapaz, finalmente, quase um evento fazer a chave de casa. Isso são coisas práticas, né? É uma resposta imediata. A gente precisa desafiar as pessoas a respostas imediatas e respostas claras, né? Não é teorizar: olha, você tem essa tarefa para fazer, né? Você vai fazer isso aqui. Você precisa desafiar o outro, né? A dar uma resposta àquilo que ele está aprendendo, né? E isso só acontece dentro do relacionamento, né? Como eu falei, e a gente sempre vai voltar para isso. Se eu não tenho relacionamento com o discípulo, eu não dialogo com ele abertamente, diretamente sobre as coisas. O discipulado vai ser sempre uma ferramenta de formalidade, né? Ensinar, biblicamente falando, tem a ver com a capacidade de ensinar ao lado de alguém, de caminhar ao lado de alguém, né? Enquanto se ensina mutuamente. Era isso que Jesus fazia. Ele trazia os discípulos para perto, para testemunharem e verem aquilo que ele estava fazendo. Ele estava ensinando para eles de forma prática o que fazer. Aquilo que ele pregava, né? Os discípulos estavam vendo ele fazer de forma clara. E isso era aprendizado. O aprendizado sempre é mútuo. Uma das principais características da comunidade cristã é aprender a trabalhar em cooperação com o Espírito Santo, no processo de santificação e aperfeiçoamento do homem em direção a Cristo. Ou seja, o discipulado, ele é um aprendizado mútuo. Não tem nada que eu não tenha que aprender, né? Sempre vai existir alguma coisa que eu tenha que aprender. Não existe nada que eu saiba demais. Sempre vai existir alguma coisa para eu aprender. Sempre vai existir alguma coisa que o outro pode me oferecer, né? Lembra que eu usei até o texto: nós somos ferro
afiando o ferro, né? Quando as facas elas se afiam, né? Quando eu uso a faca para afiar outra faca, as duas estão sendo afiadas, né? O processo do discipulado é dando e recebendo, né? É sendo bênção e recebendo bênção, é liberando cura e sendo curado, né? O outro sempre tem alguma coisa para me dar. Eu sempre tenho alguma coisa para oferecer para o outro, vindo de Cristo. É esse processo de santificação e aperfeiçoamento mútuo do homem em direção à plena vontade de Deus. Amém? Um outro ponto, que a gente já está caminhando para perto do final, é a habilidade de avaliar, que é o último ponto, né? A habilidade de avaliar envolve a compreensão de que toda história oficialmente contada ela é uma versão de um único ponto de vista, mas toda história tem no mínimo dois lados e duas narrativas. Todas as vezes que alguém traz alguma coisa para a gente precisa ter esse senso de julgamento de que a história tem dois lados. E sabe qual é a melhor forma efetiva da gente trabalhar isso? Muitas vezes a gente não vai ter a oportunidade de ouvir o outro lado da história. Então a gente precisa trazer o outro para esse lugar unilateral. Eu quero que você me conte a história, mas eu quero que você me conte a história do como você se sentiu diante dela. Como você sente, como você recebe, como você lida, como você é atingido por isso, como você é marcado por isso, né? Sem culpar o outro, né? Eu preciso, dentro dessa relação do discipulado, e às vezes em alguma situação que envolve terceiros, né? Eu preciso encorajar o outro, né? Desenvolvendo essas habilidades de forma prática, né? A não transferir para o outro aquilo que está vivendo, né? Mas incentivar o outro a olhar para dentro de si, aonde ele está nas situações, né? Por exemplo, quando a gente ouve alguém falar a respeito, por exemplo, da paternidade. Ah, mas é porque o meu pai, ele foi isso, foi isso, e ouviu toda a história. Mas agora, como que você recebe isso? Vamos trabalhar você, né? Você é o foco da história, né? Avaliar a situação é olhar a história como um todo e o que o outro estava querendo dizer com aquilo que estava falando, né? É saber ler o comportamento, é saber ler os pontos, as ideias que se repetem e chegar a uma conclusão, aonde ele queria chegar com isso. Por que que ele pontuou essa situação específica? A gente vai ver esse outro ponto, um pouco mais detalhado, na próxima aula, quando eu for falar sobre esse ouvir ativo, né, do Espírito Santo. Essa capacidade para ouvir o outro, né, sujeito ao Espírito Santo. E aí a gente vai entender um pouco melhor como que a gente usa, né, essa habilidade do ouvir, do perguntar, do avaliar de uma forma mais efetiva, né, de uma forma mais aprofundada. Mas eu quero deixar esses 8 pontos para vocês, né, e que você se questione sobre isso, né, que você se questione como que você está levando o seu discipulado. Eu queria, a gente tem tempo, são 9h20, eu vou terminar mais cedo, mas eu queria, se alguém pode, né, ou é possível, né, ou que você se sente à vontade, né, quando você ouve, né, sobre essas habilidades, ou quando você, como que você enxerga, né, você dentro dessa relação do discipulado, né? Como é isso para você? Como que você trata o discipulado? Né? Será que você trata isso de uma forma muito formal?
muito informal. Como que você aplica essas habilidades? Eu sei que para aqueles que não estiverem anotando, é mais difícil pontuar, né? Mas dentro do que você ouviu, né? O que você tem para pontuar assim hoje de forma prática, né? Dentro da sua vida de discipulado, né? Ou como liderança, ou como um pastor, como discipulador. Tem alguém que queira falar, que se sinta à vontade para falar? Pode levantar sua mãozinha ou então abrir o seu microfone e falar. Ninguém? Tudo bem. Eu só quero que você pense muito sobre isso, né? Sobre sobre esses pontos, né? Eu vou, depois que eu mandar esse material, tenta usar ele como como um filtro, né? Eu faço muito isso com o meu trabalho, né? Diretamente com gente e ouvindo pessoas, e isso para mim é uma responsabilidade muito grande, mas eu sempre uso esses pontos como filtro, né? Aonde é que eu estou desenvolvendo? Onde é que eu parei? Né? Eu ouvi uma coisa de um professor na faculdade, na semana passada, que me fez pensar muito. Ele falou assim, se você se prepara isso aqui, você é capaz de fazer isso aqui. Se você se prepara isso aqui, você é capaz de fazer isso aqui. Se você se prepara isso aqui, você é capaz de fazer isso aqui, né? Então, se você é chamado pelo Senhor, né? Se você foi chamado pelo Senhor para cuidar da igreja de Cristo, né? Para cuidar daqueles que são do Senhor, que pertencem ao Senhor, né? Você foi chamado para fazer isso aqui. Você está cuidando do povo mais importante dessa terra, que é o povo de Deus, né? E daquilo que Cristo ama, que é a igreja do Senhor. Mas quanto você tem se preparado para responder a isso aqui? Não adianta você se preparar isso aqui e querer fazer isso aqui. Você não vai conseguir. Sabe? Às vezes a gente se apoia no sobrenatural de Deus e ele é real e genuíno, mas ele não nos isenta da responsabilidade de sermos aplicados naquilo que a gente se propõe a fazer. Né? Isso não nos isenta. Ah, mas Marcos, eu já tenho uma idade avançada, mas se você ainda está respirando, amigo, é tempo. Se Deus te chamou, ainda é tempo. Né? Senão, quando você estiver chegando a uma certa idade, Deus te cortava da terra, tá? Certo? Mas não, ainda é tempo. Enquanto a gente estiver respirando, é tempo, sabe? Então, se prepare, releia, né? Leia o material, se questione, use ele como filtro, questione. Se precisar, pode entrar em contato comigo, pode me questionar, pode me perguntar, pergunte às pessoas à sua volta, tenha coragem de expor para outras pessoas aquilo que você não sabe, ou aquilo que você não tem resposta, sabe? E promova crescimento para você, saia disso aqui para isso aqui, saia disso aqui para isso aqui, né? É um processo, é um progresso, né? Que a vida com o Senhor nos propõe. Então, depois volta para o material e se permita ser questionado por ele. Amém? São 9h26, né? Eu não vou me estender mais, né? Eu acho que os pontos importantes que eu queria falar eram esses, e na próxima aula a gente aprofunda mais em alguns, que eu julgo mais desafiadores, né? Mas antes eu queria orar, queria que a gente terminasse orando, né? Para mim é uma responsabilidade muito grande, né? Falar, né, para vocês,
né? São pessoas que amam o corpo de Cristo, né? E eu valorizo muito isso. Então, quando eu sento para compartilhar alguma coisa, eu me sinto muito privilegiado, né? Então, eu queria orar, né, por vocês, por aquilo que vocês fazem, por aquilo que vocês desenvolvem na comunidade de fé de vocês, né, para que o Senhor continue liberando o poder dele naquilo que vocês estão fazendo pela igreja dele. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta, o Senhor nos confronta. É interessante que todas essas habilidades, elas partem do Senhor. O Senhor nos ensina, o Senhor nos avalia para a gente questionar o que está certo e o que está errado dentro da gente, né? O Senhor nos confronta, sabe? O Senhor nos ensina a fazer questionamentos diante de Deus que vão trazer vida para nós. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos escuta, o Senhor comenta, o Senhor troca com a gente aquilo que a gente apresenta diante do Senhor, o Senhor se relaciona com a gente. Então, eu oro pelos meus irmãos, eu oro para que eles sejam encorajados essa noite. Eles sejam encorajados naquela palavra de Hebreus 13 que eu li no início, né? Que eles sejam encorajados por um Cristo que não muda, mas que é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, e vai continuar nos usando para o aperfeiçoamento do corpo e da igreja do Senhor. Sabe, eu oro para que o cansaço, para que, às vezes, o desânimo, às vezes, a falta de encorajamento, às vezes, a falta de incentivo, ou às vezes a falta de ânimo, ou aquilo que se passa dentro dos corações. Senhor, eu oro para que tudo isso seja sujeito à presença do Senhor no dia de hoje, Deus. Eu oro para que haja shalom do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro para que eles sejam cheios da paz completa, que enche eles em toda e qualquer situação. A shalom que encontra eles no meio da bonança, mas a shalom que encontra eles no meio da guerra, no meio do mar revolto, no meio das necessidades físicas, no meio, Senhor, das necessidades emocionais e espirituais, no meio das suas guerras emocionais, mentais. Eu oro para que essa paz, que excede o entendimento humano, que corta a alma humana, possa encontrar os meus irmãos, Deus, para que eles sejam fortalecidos, para permanecerem fiéis e de pé. Eu oro pela armadura de Efésios, Senhor. Nos reveste dessa armadura, nos reveste com o capacete da salvação, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração com a couraça da justiça, nos livra da justiça do homem que é quebrada, Senhor, e nos livra da nossa própria justiça. Nos veste com o cinto da verdade, Senhor, a verdade que vai nos manter de pé, que vai nos sustentar na caminhada, os calçados da preparação do Evangelho da Paz, que vai nos liberar para avançar, né, no reino do Senhor, mas também para pisar em serpentes e escorpiões. Senhor, o escudo da fé para apagar a mentira e nos proteger, confiando no Senhor e a espada do Espírito Santo, manejar a palavra do Senhor com confiança, com compromisso, com atividade, com responsabilidade. Senhor, abre os olhos do entendimento dos meus irmãos, Senhor, para que eles sejam fortalecidos no Senhor, e que a obra no ministério não seja cansativa e penosa, mas que seja cheia de alegria no Senhor, e para a glória do Senhor. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, que o Senhor te abençoe, né, te guarde, e até a próxima aula, se Deus quiser, viu? Grande abraço, fique na paz.